Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, continuamos então com o estudo de equilíbrio químico. Vamos aprender como que calcula a constante de equilíbrio e como também interpretá-lo, e vamos estudar um pouco sobre equilíbrio iônico. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Se inscreva e ative o sininho, assim você vai saber quando tem novidades no canal. Registre nos comentários a sua gratidão ou ainda as suas dúvidas, caso existam. Não esqueça de compartilhar com seus colegas e amigos. Ah, bom, também deixe seu like, se for agora, ou pode ser também no final. Se você ainda não assistiu à aula 2 sobre reconhecendo o equilíbrio, a minha sugestão é que você assista. Assim, vai ser melhor o entendimento do tema de hoje. Então, vem comigo! A aula de hoje traz como os objetivos os principais, que é identificar fenômenos que concorrem para que uma reação química seja reversível ou não, reconhecer o equilíbrio químico nas reações químicas e fazer previsões sobre sua mudança, e também identificar fatores que afetam o estado de equilíbrio a partir de equações que representam sistemas em equilíbrio. Então, como falamos, nós vamos na aula de hoje estudar sobre a constante de equilíbrio e também sobre equilíbrio iônico em soluções aquosas. Nós vamos aplicar um pouco de matemática no equilíbrio químico, então busque com afinco compreender os conceitos aqui explicados. Também procure complementar seus estudos. Bom, imaginemos inicialmente uma experiência em que 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de dióxido de nitrogênio fossem colocados em um recipiente fechado de 1 litro de capacidade e mantido a temperatura constante de 600 graus Celsius. Nesse instante inicial da experiência, teríamos a concentração molar do monóxido de carbono igual a 1 mol por litro, a concentração molar do dióxido de nitrogênio 1 mol por litro. E ainda não teríamos dióxido de carbono e nem monóxido de nitrogênio, porque a reação estaria iniciando neste momento, então não teríamos produtos formados, certo? Então, dada a equação. Sobre equilíbrio iônico, vamos colocar aqui a definição. É um caso particular dos equilíbrios químicos em que aparecem íons e esses íons estão presentes em todas as soluções aquosas. Então, inicialmente, nós vamos estudar sobre a constante de equilíbrio, tendo como foco esse exemplo dado. A partir do exemplo dado, que é uma reação reversível, então é bom lembrarmos que as reações reversíveis geralmente se iniciam com uma quantidade determinada de reagentes, como foi dado. Como a reação direta se inicia, com o passar do tempo, esses reagentes vão sendo consumidos para a formação de novos produtos. Consequentemente, a concentração dos reagentes diminui, enquanto a concentração dos produtos aumenta. Então, a reação inversa também começa, produzindo também os reagentes, até que a taxa de desenvolvimento, que é a taxa de velocidade das reações direta e inversa, permanece a mesma, atingindo assim o chamado equilíbrio químico. E nós podemos, então, calcular a constante de equilíbrio, que nós chamamos de Kc. Para isso, vamos à lei da ação das massas proposta por Gutenberg e Weige, que nada mais é do que a constante de equilíbrio, que é o Kc, em função das concentrações em mol por litro, é o produto das concentrações dos produtos da reação dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, todas elevadas aos expoentes iguais aos seus coeficientes na equação química considerada. No equilíbrio, há a constante de equilíbrio, que é o Kc, e ela pode ser expressa basicamente por Kc igual ao produto das concentrações dos produtos elevado ao coeficiente da equação química balanceada, dividido pelo produto das concentrações dos reagentes, elevado ao coeficiente da equação química balanceada. Então, essa é a forma como a gente calcula o Kc. Considere a seguinte reação genérica em equilíbrio. Então, nós teríamos aí o Kc dessa forma, ou seja, quem são os produtos dessa reação?
C e D. Então, de acordo com a lei de ação das massas, nós temos a concentração de C elevada ao seu coeficiente, a concentração de D elevada ao seu coeficiente Dzinho. Então, aqui nós temos o produto dos produtos, dividido pela concentração do produto dos reagentes. Quem são os reagentes? A, então nós temos a concentração de A elevada a Azinho, que é o seu coeficiente, a concentração de B elevada a Bzinho, que é o seu coeficiente. Muito simples, não é? Vamos então retomar um exemplo da aula 2. Se você ainda não assistiu, sugiro que assista, vai ficar mais fácil o entendimento. Onde nós reconhecemos o equilíbrio. Então, para tornar mais fácil o entendimento. Então, para relembrarmos o equilíbrio químico, eu trouxe aqui uma reação e os gráficos de como se comporta essa reação no equilíbrio químico. O que está acontecendo com as velocidades das reações no intervalo de tempo quando se observa o equilíbrio químico? Temos então que nas condições da experiência, a velocidade da reação direta, que é o monóxido de carbono reagindo com o dióxido de nitrogênio, é dada pela velocidade da reação 1, que vai diminuindo com o passar do tempo, ou seja, as concentrações das substâncias reagentes diminuem com o passar do tempo, o que mostra nesse gráfico colocado aí, que é da velocidade 1, que é da reação direta. Então, acontece, essa diminuição da velocidade acontece porque com o passar do tempo, a reação direta, que é a que consome o CO e o NO2, e suas concentrações vão diminuindo e, portanto, vai decrescendo a velocidade 1, de acordo com a fórmula da lei cinética. Então, para a reação inversa, que é o CO2 e o NO, vale a fórmula da reação da velocidade 2, em que as concentrações das substâncias vão aumentando. Então, o raciocínio agora é o seguinte: à medida que a reação direta ocorre, que no caso é o da velocidade 1, está muito ruim aí a minha curva, a velocidade da reação 2 vai aumentando, porque no início da reação nós temos zero de produto, que é o dióxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Com o passar do tempo, a velocidade vai aumentando, porque as concentrações dessas substâncias vão aumentando. Consequentemente, a velocidade V2, que é a reação inversa, também aumenta, de acordo com o gráfico 2. Então, lembrando agora que as reações direta e inversa ocorrem simultaneamente. Então, é fácil concluir que diminuindo a velocidade 1, que é da reação direta, e aumentando a velocidade 2, que é da reação inversa, ao fim de um tempo t, nós temos então o equilíbrio, que no caso as velocidades se tornam iguais e a reação atinge o estado de equilíbrio conforme o gráfico 3. O que acontece no equilíbrio então? Entre as moléculas, isto é, em nível microscópico, continua havendo a reação, tanto no sentido direto como no sentido inverso. Por isso dizemos que o equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Então, é o estado no qual as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Então, relembramos aí parte da aula 2, reconhecendo o equilíbrio químico. Bom, vamos então retomar a reação reversível, né, que foi a reação dada lá no primeiro slide. Vamos supor então que essa reação esteja ocorrendo num recipiente fechado, mantida a temperatura constante 600 graus. A velocidade da reação direta, que é o V1, é igual à constante 1, multiplicada aí pelo produto das concentrações de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, que são os reagentes. A velocidade da reação inversa é dada pelo V2, que é igual à constante do produto das concentrações do dióxido de carbono e do monóxido de nitrogênio, que no caso são as substâncias que são formadas na reação inversa. No equilíbrio, essas velocidades são iguais. Podemos verificar aqui no gráfico que a partir do tempo de 40 minutos,
essas velocidades das reações se igualam. Então, nesse momento, atingiu o equilíbrio químico. Então, nós podemos colocar da seguinte forma, que a constante 1 é igual à constante 2. Assim, podemos fazer o quociente dessas duas velocidades, dividindo Q1 por Q2, que é a constante 1 pela constante 2. Então, nós temos que a concentração de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio e monóxido de nitrogênio dividido pela concentração do monóxido de carbono e do dióxido de nitrogênio. Bom, o Kc é chamado de constante de equilíbrio, ou mais precisamente de constante de equilíbrio em termos de concentração em mol por litro. Então, considerando que K1 e K2 são valores constantes, então concluímos que o quociente K1 dividido por K2 é também constante. Esse quociente é representado por Kc e é chamado de constante de equilíbrio. Então, podemos representá-los na forma em mol por litro dessas substâncias, que seria o Kc igual a constante 1 dividido pela constante 2, igual a constante em termos de concentração em mol por litro, que é o Kc, igual às concentrações aí dos produtos, né, o produto das concentrações das substâncias no produto dividido pelo produto das substâncias que formam parte do reagente. Como na nossa equação nós temos somente 1 mol de cada uma dessas substâncias, então aqui estariam todos elevados ao coeficiente 1. Aprofundando um pouco mais, o valor numérico de Kc é calculado experimentalmente. Então, exemplificando esse cálculo, vamos imaginar o seguinte experimento. Então, temos aí a mesma reação, onde nós partimos das concentrações iniciais de monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, a concentração 1 mol por litro de cada uma, exemplo que nós citamos lá no início da aula. Temos inicialmente as concentrações dos produtos zero, porque nesse tempo aqui nós temos o tempo inicial, então a reação estaria começando. Aqui, depois do tempo de 40 minutos, no equilíbrio, a gente teria essas concentrações no equilíbrio, ou seja, de monóxido de carbono 0,20 mols por litro, de dióxido de carbono 0,20 mols por litro. Então, entendendo aqui que o que foi consumido na reação foi 0,8, uma vez que no equilíbrio a concentração da substância seria 0,2. Então, 0,8 foi o que foi consumido. Automaticamente, foi o que foi formado das substâncias no produto, que é o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Então, aplicando aí a lei da ação das massas pela expressão do Kc, né, já calculamos isso aí no slide anterior, vamos agora substituir e calcular o Kc dessa reação. Então, nós temos que a concentração do dióxido de carbono é 0,8. Temos que a concentração do... Deixa eu apagar aqui só um minuto. Temos que a concentração do dióxido de nitrogênio também é 0,8, então são as concentrações das substâncias que estão no produto, dividido pela concentração do monóxido de carbono, que é o que existe de substâncias no reagente. E da concentração do dióxido de nitrogênio também 0,20. Então, fazendo essas multiplicações e depois a divisão, chegamos aí num Kc igual a 16. Então, logo a constante de equilíbrio dessa reação, dada a temperatura, no caso, lembra que a temperatura de 600 graus, ela é igual a 16. Bom, então nós podemos concluir e fazer aqui uma observação. Se calcularmos uma infinidade de estados de equilíbrio diferentes, o valor numérico do Kc permanecerá constante. Se tivermos outros dados, a gente pode calcular e vamos chegar nesse mesmo valor de 16, desde que a temperatura não seja inalterada, porque a temperatura vai alterar a constante de equilíbrio das reações. Vamos agora interpretar os valores de Kc. Então, fora do equilíbrio químico, vamos retomar a mesma constante, a mesma equação,
Então, fora do equilíbrio químico, a fração dada pelas concentrações de dióxido de carbono e óxido de nitrogênio dividido pela concentração de dióxido de carbono e de dióxido de nitrogênio, seria essa fração, tem um valor de Kc diferente, se a gente calcular em temperaturas diferentes. Então, costuma-se chamar essa fração de quociente da reação, o que nós podemos nomear como QR. E note que, em termos de produtos, os numeradores e os reagentes do denominador da fração, podemos então dizer que essa reação acima, que, resumindo, né, nós temos aqui o QR, que é o quociente, que é o mesmo que eu dividi aqui, o que está em destaque, e temos o valor do Kc, que é igual ao 16. Então, no equilíbrio químico, o que nós temos no equilíbrio? Que a constante é igual ao quociente, que seria o valor de 16. Então, no equilíbrio químico, nós temos essa condição. Então, o valor de Kc ele é adimensional, ou seja, não possui unidade relacionada a alguma grandeza. É um valor, é uma grandeza adimensional que a gente chama. Então, no equilíbrio, nós temos que o quociente da reação é igual à constante de equilíbrio. Então, vamos ver as duas situações onde a constante é maior do que o quociente e onde a constante é menor do que o quociente. Quando o quociente da reação é menor do que a constante de equilíbrio, conclui-se que há mais reagente e menos produtos do que os esperados no equilíbrio, ou seja, a reação ainda não chegou ao equilíbrio. Então, essa é a interpretação que a gente deve fazer. Quando o quociente for maior do que a constante de equilíbrio, conclui-se que há mais produtos e menos reagentes do que esperados no equilíbrio. Isto é, que a reação teria ultrapassado o ponto de equilíbrio, uma vez que isso não pode acontecer, ou seja, a reação seria obrigada a voltar ao equilíbrio. Então, retomemos ao exemplo do slide 4, que é a imaginação da experiência em que colocamos um molde de monóxido de carbono e um molde de óxido de nitrogênio que fossem colocados em um recipiente fechado, em 1 litro de capacidade, mantido a temperatura de 600 graus. Então, dada a reação, nós temos que no início da reação, a concentração dos reagentes seria 1 mol de cada um deles e a dos produtos seria de 0 mols, porque a reação ainda não se iniciou. No equilíbrio, temos aí 0,2 mols por litro de monóxido de carbono, então significa que reagiram 0,8, da mesma forma da concentração do dióxido de nitrogênio, 1 mol, e das concentrações dos produtos, 0,8 mols por litro de cada um deles. Então, partindo-se de 1 mol de monóxido de carbono, depois do tempo de 40 minutos, nós temos então o equilíbrio químico, ou seja, em que existe 0,2 mols de dióxido de carbono, o dado está aqui, e 0,8 mols de monóxido foi consumido durante a reação química. Ou seja, então nós temos aí 1 mol menos 0,2, então foi consumido 0,8 mols de monóxido de carbono. Então podemos então dizer que se tivesse reagido 1 mol, que seria a quantidade colocada inicialmente na reação, teríamos um 100% da reação, ou seja, 100% de monóxido de carbono consumido. Porém, só reagiu 0,8. Então, qual seria o percentual que reagiu, então? Seria o percentual de 80%, ou seja, vamos multiplicar 0,8 por 100 e dividir por 1. Então, nós podemos ter a ideia de que acabamos de apresentar é traduzida pelo chamado grau de equilíbrio, cuja definição é grau de equilíbrio, que nós representamos por alfa, é o quociente entre a quantidade de um reagente em mols que realmente reagiu até o equilíbrio e a quantidade inicial em mols desse reagente. Então, nós podemos escrever dessa forma, que o grau de equilíbrio é igual a 0,8 mols de monóxido de carbono que reagiu, dividido por 1 mols
de monóxido de carbono inicial. Então, nós chegamos aí a um grau de 0,8. Multiplicamos por 100 para chegar aí ao rendimento de 80%. Então, o grau de equilíbrio está relacionado com o rendimento da reação, ou seja, se colocarmos 1 mol de monóxido de carbono reagir com 1 mol de dióxido de nitrogênio, nós vamos ter um rendimento de 80% da reação, ou seja, somente 80% vai ser consumido durante a reação até que ela chegue ao equilíbrio químico. Então, entendendo o significado do grau de equilíbrio, podemos resumir da seguinte forma, que o grau de equilíbrio ele vai estar entre 0 e 1, ou o rendimento entre 0 e 100%. Então, quando o grau de equilíbrio for próximo de 1, indica que no equilíbrio sobram apenas pequenas quantidades de reagentes, enquanto se formam grandes quantidades de produtos. Dizemos, por isso, que a extensão ou o rendimento da reação é grande. Se o grau de equilíbrio for próximo de 0, indica a situação oposta, isto é, no equilíbrio sobram grandes quantidades de reagentes, sem reagir, enquanto que a formação de produtos é pequena. A reação tem uma extensão ou rendimento reduzido. Então, por fim, podemos avisar que o grau de equilíbrio ele costuma receber nomes particulares, de acordo com a reação considerada. Nós temos o Kc, que é a constante de equilíbrio, que também pode receber o nome de Ki, que é a constante de ionização, ou de Ka, que é a constante de acidez, ou ainda Kb, que é a constante de basicidade. É o que nós vamos ver no próximo slide. Passamos para a parte 2 da nossa aula, que é sobre o equilíbrio iônico em soluções aquosas. E o que seria equilíbrio iônico? É um caso particular dos equilíbrios químicos, em que aparecem íons. Os íons estão presentes em todas as soluções aquosas. Por exemplo, na água do mar existem íons cálcio, formadores dos corais e das carapaças de vários animais marinhos. No soro fisiológico, há íons de sódio, numa concentração de 0,9%. Quando uma gota de chuva dissolve o ácido sulfúrico da poluição à atmosfera, verifica-se o seguinte equilíbrio. Está presente na chuva ácida. Então, temos o ácido sulfúrico em equilíbrio com o íon H+, e o íon HSO4-. Então, a quantidade de íons presente em uma solução pode ser verificada pela condutividade elétrica dessa solução, como acontece em qualquer equilíbrio. Aqui também serão definidos um grau de equilíbrio, que é o alfa, e uma constante de equilíbrio, que agora recebem nomes particulares. Então, o Kc, que é a constante de ionização, pode também ser representado por Ki, que é a constante de ionização, ou a Ka, que é a constante de acidez, no caso de ácidos, ou ainda Kb, que é a constante de basicidade, no caso das bases. E alfa é o grau de ionização, que segue como definição geral. Que o grau de ionização pode ser calculado a quantidade de mols dissociados, no caso de ácido ou de base, dividido pela quantidade inicial de mols. Assim, nós conseguimos calcular o grau de ionização. A constante de ionização segue normalmente a lei de Goldenberg-Wade. Para equilíbrios de ácido cianídrico, hidróxido de amônio, por exemplo, nós já mencionados, nós temos, então no caso do ácido cianídrico, ele vai dissociar em H+ e Cn-, enquanto que o hidróxido de amônio ele vai se dissociar no cátion NH4+, e na hidroxila OH-. A expressão do Kc para essas duas reações de ionização, temos que, quem seriam os produtos do ácido cianídrico? H+ e Cn-. Então, temos aí a concentração desses dois íons, dividido pela concentração do reagente, que seria o HCN. Da mesma forma, para o ácido, para a base, teríamos o Kb, que é a constante de basicidade, igual aos produtos, que seriam os íons, a concentração de NH4+, e a concentração de OH-, dividido pela concentração do reagente, que seria a concentração do NH4+. Então, aí a forma de você calcular a concentração dos íons é da mesma forma que você calcula a constante de equilíbrio. Há apenas uma mudança de nomenclatura para identificar o que se está calculando. Então, é importante notar que
Quando o valor numérico de K é alto, mostrando que o numerador da fração é muito maior do que o denominador, conclui-se que a dissociação também é alta. Dizemos nesse caso que o eletrólito é forte. E o valor do grau de ionização é próximo de 100%. Quando o valor numérico de K é baixo, mostrando que o numerador da fração é muito menor que o denominador, conclui-se que a dissociação também é baixa. Dizemos nesse caso que o eletrólito é fraco e o valor de alfa, que é o grau de ionização, é próximo de zero. Vamos a alguns exemplos. Temos aí os ácidos HCl, HNO2 e HCN, com as suas ionizações, em que o HCl vai ionizar, ficar em equilíbrio com íons H+, e Cl-. Ele tem a sua constante de acidez igual a 1 vezes 10 elevado a 7, um valor muito alto. A sua classificação, de acordo com a constante de acidez, ele é um ácido forte. Já o ácido nítrico, que é o HNO2, vai ter como íons H+, NO2-. A sua constante de acidez, 4,7 vezes 10 elevado a menos 4. Então, é um valor com uma potência negativa, um valor muito baixo. Então, é classificado como um ácido fraco. Já o HCN vai ter como íons H+, Cn-. A sua constante de acidez, 4,9 vezes 10 elevado a menos 10. Então, é um valor muito baixo. A sua classificação é um ácido muito fraco. Então, devemos ainda observar que a constante de equilíbrio é usada, em geral, para eletrólitos fracos e em soluções diluídas, pois somente nesses casos o valor numérico da constante permanece realmente constante. Então, consequentemente, os valores usuais da constante de acidez e basicidade, que é o Ka e o Kb, são muito baixos, tornando-se usual expressá-los por meio de logaritmos, segundo as definições. Então, o pKa é igual ao meslogaritmo de Ka e o pKb é igual ao meslogaritmo de Kb. Assim, desse modo, os três exemplos da tabela acima ficarão. Então, o HCl, a constante de acidez é 1 vezes 10 elevado a 7 e o pKa vai ser igual a menos 7. O HNO2, o Ka é igual a 4,7 vezes 10 elevado a menos 4, o pKa vai ser igual a 3,3. O HCN, constante de acidez, 4,9 vezes 10 elevado a 10. O pKa vai ser mais 9,3. Então, podemos concluir. Enfim, quanto menor for o valor de Ka, que é a constante de acidez, maior será o valor correspondente ao seu pKa. E vamos agora complementar o estudo com a lei da diluição de Wurtzwald. Essa lei propõe uma forma mais simples e direta para calcular a constante de equilíbrio de uma ionização ou dissociação, desde que o equilíbrio envolva um monoácido ou uma monobase, presentes em soluções diluídas, cuja quantidade solvente é muito maior que a quantidade de soluto. Essa lei relaciona o grau de ionização com o volume de diluição da solução. O grau de ionização de um eletrólito aumenta, tendendo a 100%, à medida que a solução se dilui. Então, nós podemos colocar aí dessa forma, que a constante de acidez ela vai ser igual à molaridade vezes o grau elevado ao quadrado. Então, o grau de ionização, que é o alfa, ele é a quantidade de hidrogênios ou hidroxilas que se convertem em cátion H+, ou OH-, quando dissolvidos em água. Para calculá-lo, devemos dividir o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas adicionadas ao meio, de acordo com a equação e a expressão matemática do grau de equilíbrio, ou seja, o grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas ou dissociadas, dividido pelo número de moléculas totais. Já a concentração molar, que é esse M, é a relação entre o número de mols do soluto presente em um determinado volume de solução e a unidade utilizada em mol por litro. E a expressão da molaridade pode ser calculada por concentração molar é igual ao número de mols do soluto dividido pelo número, pela quantidade aí em volume.
Vamos então interpretar a lei da diluição de Wodswald em relação à lei que foi a de que quanto mais diluída for a solução, menor será a sua concentração e, consequentemente, maior será a ionização ou dissociação do eletrólito. Outro fator que podemos utilizar para saber se um eletrólito é fraco e, consequentemente, para não utilizar o denominador da lei de Wodswald, é a constante de ionização, que é o Ki. Se o Ki for menor do que 10 elevado a menos 6, significa que o eletrólito é fraco. O Kc, que é a constante de ionização, também representada por Ki, que é a constante de ionização, ou Ka, que é a constante de acidez, no caso dos ácidos, ou ainda Kb, que é a constante de basicidade, no caso das bases. Assim, finalizamos então os assuntos de hoje. Na primeira parte, nós falamos sobre como calcular a constante de equilíbrio, aprendemos aí como calcula o grau de ionização e também a lei de diluição de Wodswald em soluções aquosas. Então, espero que você tenha entendido o assunto. Caso não, reveja a aula, reveja a parte que você está com dúvida. Se ainda tiver dúvida, coloque lá nos comentários que irei ajudar. Deixe seu like, registre nos comentários a sua gratidão ou ainda também as suas dúvidas. E mais importante que você também compartilhe com seus colegas e amigos. E o grande abraço de hoje vai para você que ficou até o final da aula. Grande abraço para você e até a próxima.